Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te convidar nesse dia a refletir comigo em Provérbios, capítulo número 30, versos 7 a 9. Duas coisas te peço, não as negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando fato, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e profane o nome de Deus. Refletiremos nesse dia a respeito do tema ponto de equilíbrio. Nós podemos observar que a oração de Agur é centrada sobre o ponto de equilíbrio que todos deveríamos ter. O Senhor Jesus nos ensinou a pedir o pão diário. Podemos observar isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Contudo, estamos vivendo sob a falsa égide de que temos que buscar a prosperidade a qualquer custo, quando o segredo de uma vida abençoada é justamente o contrário disso. Ao observar as palavras do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 33, aí você podemos observar claramente qual deveria ser a nossa prioridade, a sequência, como deveríamos encarar as coisas. O Senhor Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas, a exemplo de Agur, precisamos urgentemente pedir ao Senhor que afaste de nós os excessos da vida, e quando tiver que passar pela escassez dos desertos, que o Senhor nos inspire a responder e a afirmar como o Senhor Jesus respondeu ao diabo. Percebam que o Senhor sendo confrontado por Satanás no deserto. No Evangelho de Lucas nós somos informados no capítulo 4, verso de número 4, qual foram as palavras do Senhor Jesus, qual foi a atitude de Jesus. O Senhor Jesus disse: está escrito, não só de pão viverá o homem. Note você, qual é a resposta do Senhor para o diabo. Mas, queridos, diante de cenários de dificuldade, o Senhor quer nos ensinar que Ele está no controle de tal forma que, assim como cuidou de nossos antepassados, cuidará de nós nos nossos desertos mais áridos da nossa vida. Então perceba que durante o tempo em que o povo de Israel andava pelo deserto, por intermédio de Moisés, o Senhor vai fazer esse povo conhecer qual era a didática e a tratativa de Deus para com aquele povo. E a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, nos diz o seguinte, para que eu e você possamos entender as razões, os motivos pelos quais em muitos momentos de nossas vidas passamos por alguns desertos. Esse propósito é o seguinte: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Isso está em Deuteronômio 8:3, é uma palavra que eu e você precisamos tomar posse a todo custo. Eu e você precisamos entender que em cada momento de nossas vidas precisamos buscar o ponto de equilíbrio, para não nos apegar àquilo que é material. Precisamos urgentemente desenvolver a sensibilidade pelo sofrimento alheio e usar aquilo que o Senhor nos dá para abençoar a muitos que sofrem em meio ao desemprego ou ao caos causado pela pandemia. E só conseguiremos sair da nossa zona de conforto se o nosso coração não se apegar à prosperidade, à riqueza, aos bens aos quais muitas vezes nós possuímos. Então, por fim, eu quero lhe dizer, preste bastante atenção naquilo que o Senhor Jesus falou àquele jovem próspero. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 21 e 22, a palavra de Deus nos informa o seguinte: e Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me.
Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Infelizmente, muitas pessoas nos nossos dias atuais, por não buscar o ponto de equilíbrio em suas vidas, essas pessoas têm se apegado muito àquilo que é perecível, àquilo que certamente não levarão para a eternidade. Ao passo que muitas pessoas ao seu redor estão vivendo verdadeiros sofrimentos. Que eu e você possamos pensar nisso e que nós possamos aprender a repartir com quem não tem, da muita prosperidade que muitas vezes Deus nos tem dado. Que o Senhor nos ajude todos os dias a buscar e a viver o ponto de equilíbrio. Que Deus nos abençoe.